Livro Em Honra ao Espírito Santo, do autor Cash Luna. Capítulo 1. Desperto e ainda estou contigo. Há momentos na vida que levam um homem a ficar nervoso. Por exemplo, uma avaliação final na universidade ou enfrentar os pais da sua amada para pedir a mão dela em casamento. Lembro muito bem de como fiquei nervoso no primeiro dia em que encontrei o amor da minha vida. Eu tremia por dentro. Não sabia muito bem como devia me comportar ou o que devia dizer. E, quando achei que tinha as palavras certas, disse como uma voz balbuciante a primeira coisa que passou pela minha cabeça. E logo depois fiquei em silêncio mortal. Fiquei totalmente sem palavras, pane geral. A grande conversa que eu tinha imaginado durou apenas alguns minutos. O que dizer do dia do casamento? Nós, homens, sempre nos esquecemos de algo realmente importante. Ou, pior ainda, podemos nos lembrar, na lua de mel, de que nos esquecemos de convidar um amigo para a cerimônia. Outro acontecimento que, em geral, nos faz sentir certo nervosismo é o nascimento do nosso primeiro filho. No meu caso, lembro de haver planejado cada detalhe com o médico da minha mulher. O meu plano era estar presente no momento do parto, mas, quando o momento chegou, o médico viu meu nervosismo. Ele simplesmente me deu um aperto de mão, chamou-me à parte e disse: "Até mais tarde. O restante você já pode imaginar." Entrou e me deixou esperando no corredor. A verdade é que cada pessoa está vinculada a momentos e experiências capazes de mudar a vida de qualquer um, mas nem todos reagiremos da mesma maneira. Apenas em algumas ocasiões fiquei tão nervoso quanto num dia inesquecível de agosto de 1994. Estava a ponto de entrar em uma das igrejas mais importantes para desfrutar de uma de suas conhecidas reuniões de reavivamento. Por mais de 11 anos, eu tinha orado por um grande avivamento na minha própria vida. Tinha buscado a presença do Senhor e sua unção de todo o meu coração, quando ouvi notícias de que o poder de Deus estava sendo derramado com uma grande profusão nessas reuniões, em um grau que podia ser sentido no estacionamento. Eu estava cheio de expectativas. Acreditava que, no momento em que cruzasse pela porta, o Espírito Santo seria derramado na minha vida e me deixaria estendido no chão. Tinha imaginado que, quando ficasse outra vez em pé, eu seria o homem mais ungido que jamais havia existido. Assim que me sentei, fiquei profundamente desapontado. O poder do Senhor era real naquele lugar. Seria uma tolice negar. O Espírito Santo estava tocando muitas pessoas, mas nada acontecia comigo. Ao menos, eu não parecia experimentar o que a maioria sentia. Algumas vezes sentia um suave formigamento na pele, mas só isso. Depois de ir àquelas reuniões durante vários dias, 12 para ser mais preciso, minha frustração era enorme. Nada tinha mudado em mim, mesmo tendo ido a 2 reuniões por dia, uma média de 7 horas diárias. Você consegue imaginar orar durante 11 anos, mantendo uma vida de santidade, servindo a Deus e depois não ver nada acontecer? Muitas perguntas passaram pela minha cabeça. Eu não podia duvidar de que o poder de Deus estava presente ali, mas não podia dizer que o tivesse provado pessoalmente. Quando o pregador chamou para o altar todos os que quisessem receber a unção, em outras palavras, o poder de Deus, eu corri até a frente. Depois da oração, enquanto todos caíam diante do poder de Deus, eu continuava de pé. Devo citar que minha mulher era constantemente cheia do poder do Espírito Santo. Cada noite, com a melhor das intenções, ela tentava me explicar como tinha recebido o poder de Deus e tentava me motivar a fazer o mesmo. Sônia estava bebendo tão profundamente dos rios de Deus que, em certa ocasião, ao sair do carro para entrar na igreja, notei que ela não estava levando sua Bíblia. Perguntei o motivo, pois ela tinha o costume de levar um exemplar, não apenas por ser cristã, mas também porque queria dar exemplo por ser a esposa do pastor. Ela sorriu e respondeu: "Hoje vou beber tanto do Espírito Santo que você terá que me carregar no colo." De fato, durante essa reunião, Sônia experimentou o poder de Deus e ficou repleta de sua presença. Essa experiência foi tão irresistível que, enquanto ela estava estendida no chão,
Eu me aproximei dela, movendo-a um pouco, e disse: Sua pressão sanguínea abaixou de repente, querida? Ela voltou a cabeça lentamente na minha direção, com uma expressão tão austera que posso garantir que naquele momento recebi o dom de interpretar esses olhares e pensei: é melhor sair e tomar um café. Pouco depois, acabei tomando minha mulher nos braços, pois ela estava totalmente na presença de Deus. Obviamente que, diante de uma evidência inegável como essa, minha frustração aumentou a ponto de um dia, enquanto eu estava sentado num dos degraus da igreja, começar a soluçar como uma criança que tinha perdido seu melhor amigo. Em seguida, perguntei a Deus por que eu não recebia a unção de poder que outras pessoas tinham. Lembrei a Deus que eu era um homem de oração que dedicava mais de 1 hora diária para me comunicar com Ele. Eu jejuava e buscava constantemente ter uma vida de santidade. Foi então que Deus me confrontou. Carlos, o seu problema é fé, disse o Senhor. Mas eu sou uma pessoa que outros consideram um homem de fé. Olhe para você mesmo, disse o Senhor. Você tem dinheiro no banco, mas nem mesmo tem fé para usufruir, comprando para você mesmo um bom par de sapatos. Nesse momento, Deus me desafiou e mudou minha atitude. Se você não tem fé para comprar um par de sapatos, como pode esperar ter fé para ver a minha glória? O que é maior, a minha glória ou um novo par de sapatos? Eu simplesmente pensei 2 vezes antes de incluir essa experiência neste livro, mas concluí que não podia deixá-la de fora. Embora possa soar ridículo, essa pergunta simples mudou minha vida por completo. A Bíblia está cheia de narrativas nas quais Deus envia pessoas para fazer algumas coisas estranhas. Creio que esse fato me encorajou e a habilitou para seguir adiante. Pense por um momento, se não temos fé para obter coisas materiais, como teremos fé para as espirituais? Se eu não tenho fé para obter pequenas coisas, como posso ter fé para coisas maiores? Por experiência, Deus me confrontou antes de me ungir. Eu entendi que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, no dia seguinte, pus em prática a minha fé em tudo o que fiz, incluindo comprar um novo par de sapatos. Naquela noite, o milagre aconteceu. Eu pedira ao pastor sênior da igreja que o pastor convidado orasse por mim no domingo seguinte durante o culto. O pastor prontamente permitiu. No entanto, o Espírito me disse, naquela noite: você já tem o que deseja, pode ir para casa agora. Eu acreditei nele e decidi ir para casa, embora não tivesse experimentado nada muito poderoso. Assim que minha esposa e eu nos deitamos naquela noite, fechei os olhos para descansar quando senti sendo coberto com um lençol ou coberta bem devagar. Inicialmente, achei que ela é que estava me cobrindo. Em seguida, senti outro lençol posto sobre mim, outro e mais outro, até que literalmente comecei a afundar na minha cama com o peso. Finalmente, abri os olhos para ver o que estava acontecendo e fiquei surpreso ao não ver nenhuma coberta extra sobre o meu corpo. De fato, não tinha nada sobre mim, exceto um lençol muito fino, ainda que ambos estivéssemos afundando no colchão em razão do peso extra que havia sobre nós. Olhei para ela e disse: Sônia, é ele. Ele está fazendo isso. Ela sorriu e respondeu: sim, é ele. Realmente era o peso de seu poder, sua própria presença que se manifestava em nós. Essa unção poderosa que eu havia buscado por tantos anos não viera por meio da oração de outra pessoa por mim, mas simplesmente pelo fato de eu confiar em Deus de todo o coração. A partir daquele momento, eu experimentei a presença gloriosa do Espírito Santo em minha vida e em meu ministério. Sua força tem me acompanhado desde então. Sua visitação foi tão intensa que não pude dormir noites inteiras. Sua presença envolveu-me feito um leve e, no entanto, pesado manto carregado de poder. Era uma presença tangível, como um peso sobre mim, e uma forte corrente elétrica que corria por todo o meu corpo. Sua palavra inundou minha mente por horas como uma chuva ininterrupta de versículos que me transformaram. Passaram-se horas até que vi da janela do meu quarto os primeiros raios de sol e as palavras de Salmos 139:18
transformaram-se em realidade na minha vida. E quando desperto, ainda estou contigo. A melhor parte é que desde aquele dia em especial, não deixei de experimentar o poder do Espírito Santo em minha vida e ministério. Já se passaram mais de 15 anos e cada dia o sinto tão fresco e novo como naquela noite. É maravilhoso saber que a presença do Deus em quem eu creio manifestou-se sem reservas e que eu posso passar noites inteiras com Ele, orando até o amanhecer. Até agora o sinto enchendo-me em sua doce e mansa presença. E oro para que depois de ler esse livro, ao mesmo tempo simples e profundo, sua vida nunca mais seja a mesma. Desejo que sua fome e sede da presença de Deus o levem a buscá-lo com todas as suas forças. Neste exato momento, onde você estiver, Ele deseja encher você. No seu quarto ou talvez onde trabalha. Em um restaurante enquanto bebe uma xícara de café, no avião enquanto viaja. Não importa onde esteja, se passa por uma provação ou se simplesmente sai para trabalhar, Ele anela visitar você. Sua palavra nos ensina que o Espírito Santo, enviado para viver em nós, tem fortes ciúmes, ou seja, nos ama zelosamente. O Senhor quer você mais do que você poderia querê-lo em toda a sua vida. O Espírito Santo deseja que você o busque, que tenha tempo para estar só com Ele, sem ninguém mais por perto. Mais do que isso, Ele deseja estar em comunhão com você, até mesmo em público. Deus deseja que você esteja atento à sua voz, ouvindo sua direção e orientação, mesmo quando você estiver conversando com outras pessoas. Noites de Glória. Nossa igreja havia aberto as portas havia apenas 3 meses e ainda estávamos nos reunindo em um hotel na cidade da Guatemala. Muitas foram as vezes em que as pessoas foram incapazes de ter acesso ao salão das reuniões porque a presença poderosa do Senhor tomara o local de entrada, os corredores e até mesmo os banheiros. Por fim, a administração do hotel não permitiu que continuássemos com as reuniões ali, porque aos domingos de manhã acabávamos sempre tendo mais pessoas cheias do Espírito Santo do que eles tinham pessoas bêbadas em suas festas nas noites de sexta e sábado. Em dezembro daquele ano, fui movido pelo Espírito Santo a separar 6 noites consecutivas para ministrar a palavra e o poder de Deus àqueles que o desejassem. O preço para alugar o hotel era muito alto, de modo que pedi a um amigo que supervisionava a Escola Bíblica Mundial Harvest que nos alugasse o seu salão principal, e aí teríamos nossas reuniões. Ele prontamente aceitou nossa solicitação. Não demos nenhum nome especial a essas reuniões, nem fizemos qualquer tipo de divulgação. O convite foi de boca a boca, até que um jovem me mostrou um folheto com as palavras escritas, Noites de Glória. Em seguida, informalmente e inspirados por Deus, as reuniões começaram a ser chamadas dessa forma. Serviram de caminho para que pessoas sedentas da presença divina pudessem experimentar tempos de refrigério, em um lugar para beber do vinho do Espírito Santo e receber grandes milagres, à medida que cresciam no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida das pessoas de fé que foram às reuniões foi transformada definitivamente. Por causa da unção do Espírito Santo e do número crescente de testemunhos de pessoas tocadas por Deus, aquelas reuniões à noite começaram a crescer a ponto de se tornar grandes cruzadas de cura, com milagres e unção. É maravilhoso ministrar quando a pessoa é ungida. Por vezes, os milagres começam a ocorrer por meio do Espírito unicamente, sem que seja necessário dizer sequer uma palavra. Um exemplo disso foi o que aconteceu na cruzada de cura que tivemos em Loja, uma pequena cidade do Equador. Nessa cidade havia talvez 8 igrejas cristãs, mas 90% dos que assistiram às nossas reuniões, Noites de Glória, no Coliseu, não eram cristãos. Na primeira noite da Grande Cruzada, havia uma garoa constante. Ainda assim, as pessoas vieram e o local ficou superlotado. Muitos estavam esperando um milagre de Jesus, e muitos deles teriam um encontro do qual jamais se esqueceriam. O culto foi lindo,
embora tivéssemos de ensinar praticamente todas as canções. Todos levantavam as mãos quando eram convidados a fazê-lo. As vozes encheram o lugar. A adoração foi verdadeiramente bela. As lágrimas saltam dos meus olhos sempre que eu me lembro daquela noite. Eu estava completamente entregue a Deus em adoração, quando de repente os gritos de uma mulher interromperam a reunião. Ela estava de pé à esquerda da plataforma. No início, pensei que ela quisesse interromper a reunião. Desejoso de restaurar a ordem da melhor maneira, chamei um dos membros da equipe para ver o que estava acontecendo. Depois, ouvi claramente que a mulher gritava: "Eu era cega, eu era cega, eu era cega." Lá estava Jesus, outra vez. Ele atuara conforme a sua vontade, curara aquela mulher sem pedir permissão a ninguém. Ele não esperara por um momento pré-determinado. Não seguira regras, nem mesmo me disse o que ele estava fazendo. Ele simplesmente agiu. Essa mulher, que nem sequer havia tido um encontro de salvação com Jesus, havia recuperado sua visão de modo instantâneo. Jesus a curara. Ela provavelmente desconhecia quaisquer formalidades religiosas, portanto, não esperou por um momento específico para compartilhar o milagre que recebera. Simplesmente aconteceu enquanto ela adorava ao Senhor. Uma luz apareceu em sua frente e ela orou: "Meu olho, Jesus, meu olho." Em seguida, sentiu um fogo em seu olho cego e imediatamente pôde ver novamente. O coliseu inteiro irrompeu com gritos de louvor, dando ao Senhor Jesus toda honra e glória. O poder da unção. É impossível ministrar sem ter unção. Quando o Espírito de Deus desce, toda a atmosfera muda. Acontecem coisas que jamais ocorreriam se ele não se manifestasse. Certa vez, disse um homem de Deus: "Não consigo definir unção, mas sei exatamente quando ela está presente e quando não." Outro pastor definiu a unção como o poder manifesto de Deus. De fato, praticamente todas as definições dadas são bastante similares. Eu creio que a unção é o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa cujo propósito é realizar a ação sobrenatural de Deus. Na verdade, não se trata de como a definimos, mas de como a recebemos. O que importa não é aprender sobre a unção, mas sim aceitá-la. A parte difícil não é receber, mas reter. Muitas pessoas têm orado durante toda a vida a fim de poder experimentar a unção e confessam com sinceridade que não a aprovaram ainda, ou pelo menos admitem que não têm tido resultados tangíveis. Outras tiveram uma experiência sobrenatural e receberam a unção, mas não souberam retê-la. Outros vão a todo tipo de congresso e palestras em muitas igrejas, buscando renovar sua própria experiência, porque foram incapazes de reter a unção em sua caminhada pessoal e em seu ministério. Piores são os que pensam que ter unção significa estar emocionalmente tocado ao pregar, gritar ou esgoelar-se e vociferar. A unção não tem nada a ver com o estilo pessoal de fazer algo. Trata-se da essência do poder do Espírito Santo manifesto na vida de uma pessoa. Não é uma pomba agitando as asas, tentando entrar em sua vida e sobrevoando-o como por mágica ou truque. A unção vem e permanece sobre a pessoa quando ela busca Deus e seu poder de forma genuína e persistente. A Bíblia diz em Salmos 105, 4 e 5: "Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou." Precisamos buscar Deus como uma pessoa, ou seja, como alguém com quem podemos desfrutar de um relacionamento íntimo. Devemos buscar sua face e seu poder da mesma forma. Se você ler bem o texto bíblico anterior, observará que o salmista lembra as pessoas das maravilhas e dos milagres do Senhor. Além disso, ele as exorta a buscarem sua face e seu poder, caso desejem vê-los manifestos. Até mesmo a palavra revelada, o que alguns chamam de rema, ou seja, a palavra dada a uma pessoa específica para um propósito específico, em um momento específico, nos será dada se buscarmos sua presença, uma vez que se trata da única forma em que podemos ouvir sua voz, revendo sua vontade em dado momento. Ser ungido não é uma questão de caso ou acidente.
A unção é para os que buscam o Senhor, sua face e seu poder. Você a sentirá sobre sua vida como resultado direto de buscar com persistência, paixão e sinceridade a presença de Deus. Se é verdade que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e podemos ter essa experiência pela graça de Deus, também é verdade que Ele nunca a dá àqueles que não a valorizam. Na verdade, alguns chegaram a perder essa graça por algum motivo. Se você está lendo esse livro, é porque deseja de todo o coração receber essa unção do Senhor, retê-la e permitir que cresça no seu interior e ministério. Meu amigo, há mais do que a unção, e é isso que quero mostrar a você a seguir.